Oi pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Ferreira, estamos de volta aqui no canal Nova Filosofia. A ideia de hoje é fazer uma retomada de algumas aulas que nós trabalhamos nesse início de bimestre, mas a título de uma revisão. Nós estamos trabalhando agora no terceiro bimestre a Idade Moderna, estamos no século XV ao século XVIII. É um período bem depois da Idade Média, certo? Nós vamos retomar e lembrar que na Idade Média a fé prevalecia sobre a razão, né? Então a filosofia era serva, ela servia à fé, né? E vai acontecendo uma série de mudanças ao final do século XV, né? A partir de 1300, 1400, né? Onde a Europa cria um conjunto de reinos, né? A gente tem que pensar como uma geografia. Não são os países como a gente tem hoje, né? A gente tem vários ducados, principados, né, condados, né, onde os condes mandavam, os príncipes e os reis, né? Então eles eram divididos, no enquanto ainda sobre uma religião única, que era a religião católica, né? Nesse momento não existiam outras religiões, né, dentro da Europa, a não ser a católica. A gente tem que pensar um monte de fatos, né, que vai acontecendo durante esse período, né? Um fato que marca esse finalzinho da Idade Média, marca o início da Idade Moderna, é a queda da cidade de Constantinopla. É o último reduto romano, né, no final do século XV, iniciozinho do século XV, né, onde os muçulmanos, né, os turcos, tomaram a cidade de Constantinopla. O que aconteceu durante esse período todo? A cidade de Constantinopla era um divisor de águas. Eu tinha o lado direito, os turcos que tinham a negociação ainda, todo um império do outro lado, né, do Oriente, né, que eles negociavam com a Índia, com a China, tinha um comércio muito grande com isso. Enquanto a Europa só ficou ali naquele cantinho dela, né? Então, com a tomada de Constantinopla ali, a negociação foi só com os turcos, né? Isso criou um problema enorme, não tinha outro jeito de negociar com eles. E aí a Europa tinha que achar um jeito de conseguir as especiarias, as coisas que eles precisavam, né, a partir desse lado. No lado comercial, porque já tinha um avanço de comércio, a Europa como um todo, ela começou a procurar caminhos. Como é que eu chego nas Índias sem passar pelos turcos? Porque os turcos tinham um império muito forte, um exército muito forte. Eles iam pelo mar. Então nós temos nesse período o início das grandes navegações. É onde a gente teve vários navegadores, então, entre eles Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, estamos aí nos idos de 1500, onde estavam buscando um caminho para as Índias, né? Podemos lembrar que, por que os índios no Brasil chamam índios? Porque quando Pedro Álvares Cabral chegou, achou que estava chegando nas Índias. Assim dizem, né, algumas lendas aí da época. Por isso que os índios são índios. Então, a gente tem algumas situações a mais, que é o seguinte: embora a igreja teve muita influência na Idade Média, ela cresceu essa influência, né? Ela se tornou extremamente poderosa, né, politicamente falando, e resolveram, numa época lá, construir a Basílica, que é hoje o Vaticano. Né, começou nessa época, então eles estavam preocupados muito na época de arrecadar recursos para construir lá a Capela Sistina e o Vaticano, como a gente conhece hoje. E eles fizeram isso de várias maneiras, entre elas tinha algumas chamadas que era a venda de indulgências. Que é indulgência? É um perdão do pecado que você cometeu. Então você pagava e conseguia o perdão do pecado. Né, como disseram alguns alunos, você comprar um pedacinho do céu por aí, certo? Pode trabalhar um pouquinho com essa ideia. Tinha o comércio de relíquias sagradas, então a gente teve nesse período aí, no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, as cruzadas, que o pessoal tentava libertar Jerusalém dos turcos. Então as pessoas iam para lá, recolhiam várias relíquias, que nem sempre era verdade, a grande maioria não era, né? Mas elas vendiam isso na Europa, gerava dinheiro, né? Então tinha um comércio muito grande dessas relíquias sagradas. E também existia uma prática na época, era a venda de cargos eclesiásticos. Então as famílias nobres que queriam ficar famosas, né, ou ter um status social maior, ela comprava um cargo de
de bispo, de padre, de cônego, diácono, o que fosse dentro da igreja. Né? Não precisava de ser um religioso. Né? Nesse período dentro da Itália, né, a gente entra aí num período chamado de Renascimento. Né? O Renascimento, a própria palavra diz, é que é algo que nasce novamente. Então, uma retomada dos valores gregos. Temos que a gente pensar uma coisa. Quando você é oprimido durante muito tempo por um poder, seja ele religioso ou não, quando esse poder enfraquece, tendemos nós a assumir o lugar desse poder. Né? Então, nesse período de Renascimento, a gente percebe uma coisa, a mudança do teocentrismo, que é Deus no centro, para a mudança para o antropocentrismo, o homem no centro. Então, as coisas humanas começaram a ser trabalhadas como humanas, não misturando mais com o lado da fé. Né? Então, teve um renascimento das artes, o que era só arte sacra durante o período da Idade Média, agora você tem vários outros tipos de ações, de tipos artísticos, de escultura, de pintura, né, onde você vai hoje à Itália, principalmente em Roma, você vê isso hoje, são grandes maravilhas criadas nesse período do Renascimento. Temos alguns nomes que são claros para a gente, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, então a gente consegue encontrar todas essas pinturas que é uma retomada, né, dos valores gregos, do homem no centro do mundo. Você vai ver muitas pinturas de pessoas, né? Então eu tenho Davi de Michelangelo, um homem nu, o que era proibido antes durante a Idade Média. Agora você tinha um homem nu, como escultura. Né? Então você tinha uma mudança muito grande com respeito a isso. Dentro da filosofia, o que a gente pode perceber? Uma retomada desses clássicos gregos. Então o pensamento de Aristóteles, o pensamento de Platão, né, ele é retomado, né, para ser analisado à luz do antropocentrismo, ou seja, o homem já não era Deus que explicava as coisas. Agora o homem tinha o poder de entender. Né? Essa visão, né, muda muito onde a gente pensa como é que é a nossa relação com o mundo, como é que é a nossa relação com o outro, com as outras pessoas e com a gente mesmo, quando o foco não é mais Deus, não é mais a fé, mas sim as nossas próprias relações. Isso muda muito dentro dessa situação. Então tudo é questionado, tudo é colocado como ponto de discussão. Né? Então a fé, ela não é mais importante agora. Fé e razão estão no mesmo patamar. Então elas são trabalhadas dentro desse patamar e as pessoas podem pensar coisas diferentes. O que aconteceu também nesse período? A gente tem o fato da reforma protestante, né? Martinho Lutero, a gente trabalhou isso aí na sala de aula, vimos um vídeo do Rogério Nachev, muito interessante para ver. O pessoal pode entrar aí no site que está o vídeo lá novamente. E a gente pode perceber que essa mudança do Lutero de questionamento dos valores que estavam feitos e criou-se um cisma, uma divisão dentro da igreja, enfraqueceu o poder da igreja católica. Isso para a filosofia e para o período foi muito bom. Por quê? A partir daí o antropocentrismo cresceu, as pessoas começaram a pensar além da situação da divindade, elas começaram a assumir as suas próprias relações, assumir a sua própria responsabilidade com o mundo, com as outras pessoas, e tudo começou a ser questionado. Ou seja, quando a igreja sai, ela deixa um vácuo em alguns pontos. Um dos pontos que isso aí ficou claro foi a política. Então, vários filósofos dessa época começaram a nascer com pensamentos de análise política sem envolver a divindade. Então a gente tem John Locke, né, inglês, a gente tem Thomas Hobbes, que o Thomas Hobbes é uma frase chave para ele, é o homem é lobo do próprio homem. O que a gente percebe isso? Olha, numa relação, o homem é um ser humano dotado de poder, ele gosta do poder, então se ele está em cima, ele tem duas preocupações. Uma, ele quer se manter em cima, e ele se preocupa com quem está embaixo que quer tomar aquele lugar. Então, quando Hobbes analisa a situação do governo, do Estado como um todo, o Estado tem que ser o quê? Olha, o Estado tem que ser um Estado forte, um Estado de polícia, de policiamento, porque você não pode deixar que pessoas incapazes assumam esse poder, né, para evitar certas situações.
Então ele percebe o homem como um ser mau, um ser de poder, um ser mesquinho, ganancioso. Então a filosofia, a filosofia inglesa, ela está muito voltada no materialismo, né, dessa época. Então ele discute situações do cotidiano humano sem Deus. A gente pode perceber isso muito nos escritos deles. Já na França, eu tenho os iluministas, né, embora ainda tenha muita influência. Então a França vive um governo absolutista, ou seja, o rei, né, o reinado ele é indicado por Deus, ou seja, ele é iluminado e abençoado por Deus para cumprir e gerenciar os súditos. Mas essa relação com o tempo foi desgastando a virar um poder de tirania. Ele mandava e desmandava vida e morte em cima dos cidadãos. Vivia na luxúria, enquanto o povo francês, principalmente, vivia na miséria. E aí, vários pensadores começaram a pensar a situação da liberdade, da situação de igualdade, da situação da fraternidade. Olha só, os 3 lemas da Revolução Francesa, certo? Então eu tenho liberdade, igualdade e fraternidade. Quem foram esses? Eu tenho Jean-Jacques Rousseau, eu tenho Voltaire, eu tenho Diderot, os enciclopedistas, né, que eles trabalharam em enciclopédia, ou seja, todo o conteúdo do conhecimento humano finalmente podia ser reunido em livros. Porque tempos atrás tem a invenção da imprensa por Gutenberg. Então os livros não eram mais feitos à mão, mas sim, agora eu tinha a imprensa. Isso aí deu um alavancar no conhecimento enorme. Então tudo isso está acontecendo nesse período, é um período de efervescência absoluta. E a gente tem que perceber que tudo isso aconteceu caminhando para o que estamos hoje.